Boa tarde, torcedor palmeirense. Hoje o assunto mexe com o coração de muita gente. Um nome que marcou uma era recente do Palmeiras, decidiu jogos grandes, chamou a responsabilidade em momentos decisivos e que agora pode estar vivendo seus últimos capítulos com a camisa alviverde. A possível saída de Rafael Veiga levanta debates, divide opiniões e traz uma pergunta inevitável. O Palmeiras está preparado para seguir sem ele? É sobre isso que a gente fala agora. Estava por essa notícia confirmada hoje. Rafael Veiga anunciada a despedida do Palmeiras e já colocado como reforço do América do México. Ele, inclusive, desde o final de semana, já está na cidade do México. Vou perguntar para o Tetra, que tem um lugar muito especial na galeria de ídolos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Qual é o tamanho do Veiga nessa história, Tetra? Maior do que eu, com certeza. Se você gentilmente, e eu te agradeço, me colocou numa galeria de ídolos, porque realmente eu conquistei títulos importantes pelo Palmeiras, inclusive a primeira Libertadores, eu estava lá. Mas o Veiga é maior do que eu, pô. O Veiga ganhou muito mais, ganhou 11 títulos, eu ganhei 8. O Veiga fez mais gols, o Veiga deu mais assistência, o Veiga tem um período maior. Eu gosto demais do Veiga, principalmente pela postura de atleta profissional. Nunca foi um cara de badalação, de polêmica, de ter problema dentro do grupo. Eu, particularmente, exalto muito esse tipo de atleta, diferentemente do que a gente vê nas mídias sociais. Gostam muito de elogiar quem faz bagunça, quem faz baderna, né, quem é polêmico. Mas eu, quando tenho a oportunidade de ter atletas como o Rafael Veiga, eu gosto de exaltar demais. Um cara de grupo, um cara trabalhador, um cara humilde, um cara que honrou a camisa do Palmeiras, vestiu. Você vê a despedida dele emocionada. Chega uma hora para todo mundo, né? Ninguém fica para sempre num clube. Alguns atletas acontecem. O Marcão é um deles, né? Que ficou só ali no Palmeiras, mas é goleiro, é diferente. Enfim, Veiga tá num patamar lá em cima, tá na prateleira, né, Pascoal? Assim que se fala, né? Lá de cima, é ídolo, é vitorioso, e eu acho que o torcedor reconhece isso também. Como disse o Tetra agora, Zé, estereótipo perfeito do jogador de hoje. Cara que leva a profissão a sério, super dedicado, super preocupado com os detalhes, realmente além da história de conquistas, escrita de forma brilhante, de conduta também irreparável. Nós temos amigos em comum, né? Meu primo, Hamilton, é muito próximo, a família é próxima ali dos amigos do meu primo, eles frequentam ali alguns lugares, os mesmos lugares, e ele tem uma ligação muito forte com o Palmeiras, né? O avô dele parece que era palmeirense, ele também, então isso ajuda ainda mais para você fortalecer o seu profissionalismo. E ele sempre foi um cara exemplo, né, dentro do Palmeiras. Você nunca viu, eu particularmente nunca vi o Veiga reclamar de ficar no banco, de jogar, de não jogar. Olha, hoje você está no banco, amanhã você vai jogar. Teve um determinado momento que ele era banco do Palmeiras, ele ficou quieto, trabalhou. Quando entrou, decidiu os jogos para o Palmeiras, jogos importantes. Eu não sei qual é o grau, né, da pubalgia em termos de impossibilitá-lo de jogar em alto nível nos últimos anos, né? Me parece que esse último ano aqui ele teve esse problema de pubalgia e eu tive isso daí durante um ano e meio. Incomoda, muitas vezes não te dá a possibilidade de fazer determinados movimentos, a velocidade do jogo, dar um sprint ou às vezes bater na bola. Então eu não sei qual foi a gravidade dessa lesão, porque incomoda bastante e atrapalha. Mas ele, com certeza, ele entrou para a história do Palmeiras, primeiro pelos títulos, mas para quem... Eu costumo dizer que o grande título é aquele que você conquista no dia a dia sem ninguém ver, sem ninguém ficar falando ou fazendo publicidade. Aquele que todo mundo reconhece, esse cara passou por aqui, o cara foi sensacional. Então, dificilmente acho que você vai escutar alguém falar mal do Veiga. Dificilmente. Acho que ninguém.
né? Difícil. Sempre tem alguém, né, Pascoal, que tem o cara, não gosto dele porque... Né? Mas, assim, dificilmente, todos que conversei e amigos próximos, menino do bem, gente boa, profissional e respeito ao máximo com a camisa do Palmeiras. Ele falou, né, que o último jogo dele, o último chute da vida dele será no Allianz Parque com a camisa do Palmeiras. Assim espero, porque a família tem uma história, né, palmeirense, isso é legal. Eu sei porque eu tenho minha família palmeirense por parte de pai e sei o quanto eles gostam do Veiga. Né? Antes da gente ir para o break, Pascoal, ciclos, como disse o Zinho, tem fim. Já tivemos alguns ciclos recentes de jogadores muito vencedores no Palmeiras, jogadores que realmente escreveram a história no período mais vitorioso da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas quando a gente vê, escuta o Abel Ferreira clamando por reforços, a gente fica meio que sem entender por que abrir mão do Veiga, que ainda pode jogar num bom nível. Eu acho que o Veiga é um jogador muito importante. Eu vejo o Abel Ferreira esperneando a todo momento por reforços. Já são 5. Ele diz que não precisa fazer cálculos, né? Que é só notar quem saiu para ver quem vai chegar. Que ele continua esperando. E o Palmeiras continua esperando. Eu conversei com uma pessoa hoje... Mas não foi o Abel que liberou, Pascoal? Porque todos esses jogadores que saíram tiveram um aval do Abel. Todos tiveram a liberação do Abel. Ainda mais sabendo que não tinha jogador engatilhado já, né? Assim, às vezes, hoje no futebol, Zé, às vezes a vontade do jogador ela é maior do que qualquer outra situação. A gente já viu outros jogadores também pedindo para ir, me deixa eu ir, depois eu volto e tal. Eu acho que você, às vezes, você vai se debater contra essa cena e contra esse episódio. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que me disse o seguinte, que o Palmeiras está quase que paralisado em termos de contratação. Não acontece nada e continua não acontecendo nada. E ainda deu crepe com o patrocinador. E agora deu problema com a Fictor, né? A Fictor, segundo eu sei, deve 2,2 milhões para o Palmeiras ainda, tem que acertar isso, não sei como é que isso vai ser feito, mas outro nome para botar na camisa, o Palmeiras vai botar rapidinho. Arruma rápido. Isso aí no zero de dificuldade. Mas é uma dor de cabeça, é um abacaxi. Vai arrumar uma dor de cabeça para entrar na justiça, receber, vai entrar numa fila daqueles recebimentos, aquela coisa toda. Só para finalizar, Plihal, o Palmeiras, o Abel vai continuar esperneando pelo menos até o meio do ano. Porque o que ele imaginou como reforços para o Palmeiras viveu um momento de letargia. Poderia ter feito mais, poderia ter feito melhor, não fez. Não sei se a troco de um super balancete, que saiu agora, né? Porque agora está com... E quem que é essa responsabilidade? Essa responsabilidade é da presidente do Palmeiras para liberar o dinheiro e do diretor de futebol para contratar. Anderson Barros. Mas tem dinheiro. Então, tem 258 milhões em caixa. E não contratado. Por isso que eu estou dizendo, o Palmeiras viveu um momento de letargia, poderia ter feito mais e poderia ter feito melhor. Não fez. Não fez. Não sei por que não quiseram fazer. No caso do Nino, tem o John indo para lá. Mas quase 80% do negócio está concretizado com o dinheiro que tem que pagar o Palmeiras, na vinda do Nino. Eu não vou explicar, eu não gosto de contar essas coisas, porque eu não quero ensinar ninguém a fazer nada. Mas o clube não quer liberar, Pascoal. Sim, mas você tem um acerto com... Você sabe como é que funciona, e eu sei como é que funciona. A gente já fez isso e a gente sabe como é que isso funciona. Dá para fazer mais e dá para fazer melhor. Nos outros dois casos específicos, dos meias, o Palmeiras ficou paralisado. Paralisado. Sequer fez proposta. Essa é a informação que eu recebi. E eu não sou baú para ficar guardando. Então, dá para fazer melhor, dá para fazer mais e não fez. E o Abel tem razão de reclamar. Eu sou obrigado a concordar com o Abel. Mal no ano passado. Hã? Diga assim. Não, eu acho que assim, essa paralisação é para você não cometer os erros que cometeu o ano passado. A minha opinião, tá? Não conversei com ninguém. Eu estou olhando o movimento. Liberaram para gastar no ano passado, dinheiro, gastaram para chuchu. Você não saiba, você gasta errado, ou seja,
Eu acho que o dinheiro que tem agora é para trazer jogador desse nível. É o Nino, é o Arias, é o Almada. Agora, tem 3 partes. O jogador tem que querer vir, o Palmeiras tem que ter o dinheiro para comprar e o outro clube lá tem que liberar. Não adianta você só ter o dinheiro e o jogador também quer, mas o clube não quer liberar agora, antes do meio do ano. Acredito que essa coisa de só no meio do ano é que esses clubes europeus vão abrir mais espaço para negociação. E o Palmeiras, eu acho que não tem que pegar o dinheiro e contratar como contratou ano passado, que não deu resultado. Qual jogador que foi contratado? Nem o Paulinho, que fez alguns bons jogos no Mundial, mas até agora não está jogando. Então ainda não teve um retorno esportivo. O Vitor Roque, sim, no final até deu uma encaixada, vamos dizer assim. Mas eu acho que a maioria das contratações não funcionaram do ano passado. Acho que tem que dar o tiro certo agora. E lembrando que o Facundo foi vendido por menos do que o Palmeiras pagou por ele, né? Vamos fazer a primeira parada